Pessoal, Ok, gente, liguei a gravação agora. São 9h05. Nós vamos falar hoje com o Hernani, com a Lina. Vamos ter o prazer de receber os dois especialistas e vamos falar de sexualidade e envelhecimento masculino. O Hernani, vou fazer uma apresentação breve do Hernani. Ele é professor livre docente, associado de urologia da Universidade Federal de Porto Alegre, é chefe do Serviço de Urologia da Santa Casa de Porto Alegre, líder do grupo de pesquisa em urologia, lá da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, é coordenador da Liga de Pesquisa em Urologia e Disfunções Sexuais da Universidade Federal, pós-doutorado CAPES em Urologia e Andrologia na Harvard University e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. A Lina Weinberg, que vai fazer a moderação. A Lina é psicóloga, especialista em terapia de casal da família, mestre em sexologia e doutora em psicologia, coordenadora da especialização em sexologia clínica do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo, diretora de titulação da Sociedade Brasileira de Estudos de Sexualidade Humana. Bom, uma vez apresentados, vou começar perguntando para a Lina, para ela falar em 2 minutos, mais ou menos, Lina, a relevância desse tema na atualidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada ao Quinta Potência pelo convite. Henrique, Hernani, muito obrigado pela consideração e da lembrança do meu nome. A gente está numa época em que a população envelhecida, né, tem aumentado de forma significativa. Claro que a gente vai ter uma diminuição na média aí em função do Covid, né, provavelmente a gente vai ter uma influência nos dados, nos próximos dados de pesquisa devido ao Covid, mas em épocas normais, né, a gente tem uma população crescendo de forma significativa, né, a população vem vivendo por muito mais tempo, né, e a gente vem precisando atualizar a saúde desses indivíduos, não só em termos físicos, quanto em termos emocionais. Não basta o idoso ter uma saúde física se a gente não contextualizar ele socialmente e emocionalmente em relação a essas novas possibilidades que esse corpo vai permitir. A sexualidade, ela é tida como um critério hoje em dia de qualidade de vida em todas as etapas da vida, inclusive no envelhecimento. No entanto, a gente vê que os critérios, né, para avaliar essa sexualidade no envelhecimento ainda são os critérios, né, utilizados para as pessoas mais jovens, né? O corpo envelhecido, ele não é aceitável como para ser desejado, né? Ainda há um foco muito grande na questão da penetração, né, na genitalização da sexualidade, ou seja, são critérios da juventude, de um corpo jovem, né, não se contemplou na concepção de sexualidade as modificações, né, que o corpo vai tendo com o envelhecimento. Então, existe uma sensação de culpa e vergonha, né, por ainda desejar e por ainda ter fantasias, por ainda ter erotismo. Então, muitas vezes a gente vê idosos que provavelmente teriam uma vida sexual saudável, mas em função do que socialmente, né, se vê em relação à sexualidade no envelhecimento, ele se sente inadequado por ainda ter desejo sexual. Então, a gente tem um trabalho aqui, acho que nós, como profissionais da saúde, temos um papel fundamental, né, da transformação da concepção de sexualidade, né, desse grupo que nos contempla, né, porque um dia, se Deus quiser, todos nós vamos envelhecer, e a gente quer poder ter a liberdade de vivenciar essa sexualidade, né, possível no envelhecimento, que é diferente da sexualidade que se tem nas outras etapas da vida. A grande questão é justamente a gente poder flexibilizar, né, a nossa concepção de sexualidade e flexibilizar a concepção de sexualidade nos nossos pacientes, permitindo que ele faça uma natural transformação do seu erotismo, pois o erotismo ele vai mudando também com o passar da vida, né? Em que a gente possa possibilitar que ele possa ter mais vida aos anos que ele ganha.
né? A grande questão é exatamente proporcionar com que ele tenha mais qualidade de vida e vida, né? Ou seja, poder ter boas sensações, prazer em viver, e nada melhor do que a sexualidade como uma via, né, de vivência, de prazer e de sentimento de vida, né? A sexualidade tem essa característica, né, de nos lembrar da nossa vitalidade, nos lembrar do nosso prazer de viver, né? Então, essa postura ante a sexualidade, no sentido de uma postura perante a vida, né, de reservar o espaço do prazer dentro das nossas vidas, é algo que todos nós temos como preocupação. Agora, não existe, né, a gente querer mexer com isso tudo se não houver condições mínimas, né, físicas para isso, né? E a grande questão, né, com os idosos é o desconhecimento das capacidades que o seu corpo ainda pode vir a ter, né, com o envelhecimento. E aí eu acho que cabe muito a função do urologista, quase de psicoeducação, de poder explicar quais são as modificações que o corpo vai tendo e o que se pode esperar deste corpo. E aí eu acho que o Hernani, né, muito bem vai poder nos ajudar a poder entender dentro da natural transformação que esse corpo vai ocorrendo, quais são as possibilidades em termos de medicina e de tecnologia que a gente pode ainda estar oferecendo para esse idoso poder estar exercendo a sua sexualidade em termos físicos e a possibilidade de fazer uma modificação em relação à sua concepção de sexualidade. Hernani, te passo a palavra. Muito bem, obrigado, Lina. Excelente abordagem ampla, sucinta, mas que abordou os principais aspectos. Eu tenho me interessado muito por esse assunto, já não é de agora, né? Por alguns aspectos, né? E que eu julgo sejam importantes, né? Que eu vou tentar traduzir aqui nessa aula, né? Começando por aquilo que a Lina já falou, ou seja, talvez uma das coisas mais fantásticas que tenha acontecido aí da segunda metade do século passado para cá é o aumento da longevidade do ser humano, tá? Isso, obviamente, tem influência de diferentes áreas, tá? Os avanços ocorridos nas diferentes áreas da medicina, né? Na cardiologia, na geriatria, na oncologia, enfim, aonde o conhecimento dos fatores de risco, os cuidados com a saúde se tornaram relevantes e, de uma maneira assim importante, o avanço tecnológico, né, trouxe um aumento da longevidade e da expectativa de vida. Aqui nesse slide vocês podem ver, por exemplo, que o país que vai ter a maior expectativa de vida daqui a 9 anos, 2030, vai ser a Coreia do Sul. A Coreia do Sul talvez seja um dos países que mais tem investido em ensino e educação, tá? E isso acaba tendo um reflexo em todos os demais aspectos. E aqui são os países que vão ter a maior expectativa de vida, tá? O Brasil ele se situa numa situação ainda bastante pobre, mas se nós formos olhar os dados, né, demográficos, né, nós vemos que a expectativa de vida média hoje do brasileiro é em torno dos 74, 75 anos. A mulher vive um pouco mais, isso obviamente varia num país com as dimensões do nosso país, que é bastante grande, bastante heterogêneo do ponto de vista de desenvolvimento sociocultural. Isso acaba impactando nesse aspecto. Então, nós temos que estar preparados para cada vez mais tratar de indivíduos com mais idade, tá? E a urologia, ela tem um papel relevante, porque muitas doenças urológicas, elas são idade relacionadas, né? Como eu estou na chefia do Serviço Santa Casa, nós temos reuniões periódicas e o pensar daqui a 10, 15 anos, quando se trata de um hospital que tem uma função, uma visão empresarial,
é justamente o que vai acontecer, como é que nós vamos abordar as questões para daqui a 10, 15 anos. E uma das questões assim, que eu tenho assim, insistido bastante é que os hospitais, de uma maneira geral, eles têm que ter uma preocupação com o indivíduo idoso, porque ele vai fazer parte de um contingente cada vez maior da população. É um paciente que vai precisar de um atendimento multidisciplinar, tá? E isso é uma situação que vai ser realmente um problema para nós e que vai impactar o sistema de saúde. Porque o paciente idoso, ele obviamente é um paciente mais dispendioso do ponto de vista quando se fala em termos de saúde e economia. Então, esse é um aspecto assim relevante que nós temos que levar em consideração, ou seja, nós estamos indo para uma idade média de uma expectativa de vida de 85 anos daqui a 9 anos. Bom, sexualidade e envelhecimento é um assunto que faz parte deste contexto, né? Na realidade, assim, a gente poderia definir a sexualidade como produto final de um processo natural, longo, que se inicia lá no nascimento, vai passando por diferentes fases e que envolve quem a gente é, como a gente é e como a gente lida com isso numa relação interpessoal, uma relação afetiva, tá? O envelhecimento, ele é um processo, né, por outro lado, que tem um rito de passagem, ou seja, nós passamos da criança para o adolescente, tá? Adolescente para o adulto e do adulto para a idade, tá? Para o indivíduo idoso. Cada fase, cada passagem tem suas peculiaridades e as suas características próprias e individuais, tá? Isso é facilmente observado quando a criança passa por puberdade, com todas as alterações relacionadas à adolescência, quando passa para o adulto jovem, começa a idade de 50 anos, surgem os outros problemas, e quando ele embarca na fase do idoso, a constelação de problemas, ela efetivamente aumenta. Existem indivíduos que têm uma aceitação mais tranquila do envelhecimento e conseguem se adaptar melhor a isso, né? Conseguem usufruir de uma maneira mais específica desse processo, né? Que é então chamado de envelhecimento positivo. E nós vemos dia a dia no nosso consultório aquele indivíduo que sofre com o envelhecimento. Ele não quer envelhecer, ele não aceita o envelhecimento de uma maneira assim tão fácil, né? Ele lastima, né? Isso a gente vê dia a dia no nosso consultório, isso é considerado assim, então, um envelhecimento com uma visão negativa, né? Bom, o que culturalmente a gente tem essa visão da sociedade, como a Lina falou, né? O menino, né, antes, na sua fase inicial, ele está preocupado apenas com brinquedos, depois com doces e brinquedos. Quando ele começa, então, na adolescência e no adulto jovem, ele pensa em outras coisas, né? Na fase adulta, como o Fácil está fazendo, ele se interessa também por vinho, tá? Mas a mulher, tá? No caso, nas relações interpessoais heterossexuais, ela acaba sendo um elemento central. E depois, na senescência, nos é dito que nós temos que voltar a pensar naquilo que a gente pensou no início da nossa vida. Então, são aspectos assim que a sociedade muitas vezes não interpreta a sexualidade como sendo uma questão importante na senescência e no envelhecimento. A questão toda que surge, então, e que a gente deve questionar é se a gente deve realmente se preocupar com a vida sexual do homem no processo de envelhecimento
Nós sabemos que existe uma diminuição da resposta sexual com o envelhecimento, como a sexualidade afeta esses indivíduos, tá? Muitas vezes a gente não se questiona isso, muitas vezes a gente não questiona o paciente mais idoso sobre essa questão. E, por fim, como nós devemos abordar a questão da sexualidade, das disfunções sexuais? Bom, eu tenho uma série de slides onde eu mostro, esse é um estudo importante, né? Um estudo inglês, né? Onde ele faz justamente esta abordagem da sexualidade no envelhecimento. Tá? Ou seja, como se comportam as diferentes características da sexualidade à medida que o indivíduo vai envelhecendo, divididos, estratificados por décadas de idade, a gente vê, tá, que a preocupação a respeito da sexualidade, ela não muda de uma maneira significativa ao longo do tempo, se nós formos considerar as diferentes faixas etárias. Ou seja, o homem, ele sim, está preocupado, seja com 50, seja com 60, seja com 70, com a questão da sexualidade. Quando a gente compara homens e mulheres em relação a esse aspecto, né? Aqui em azul estão as características masculinas e em vermelho as características femininas, tá? Onde nós temos excelente condição de vida, uma vida boa, ou então indivíduos com uma vida são indivíduos frágeis, ou seja, mais idosos e com mais dificuldades. E aí nós temos as características que foram questionadas a esses indivíduos, seja homem, seja mulher, a respeito dos aspectos sexuais ao longo de diferentes faixas etárias. De uma maneira geral, a gente pode observar que existe um declínio progressivo, tá, em relação à idade, seja do homem e da mulher. Entretanto, nós podemos observar que a mulher, passamos uma linha, podemos ver que os pontos vermelhos abaixo da linha estão mais vinculados com a questão feminina, ou seja, é uma preocupação maior do homem do que da mulher. Os principais problemas em relação à sexualidade entre o homem e a mulher estão divididos basicamente da mulher, uma questão mais relacionada à libido, e o homem mais relacionada às questões de disfunção erétil. E se observa claramente que a mulher ela tem uma menor preocupação com a questão da sexualidade do que o homem. Bom, aspectos relacionados às atividades sexuais dos homens em diferentes faixas etárias, novamente a partir desse estudo inglês, onde foram questionados diferentes aspectos em relação a isso, qual foi a atividade sexual no último ano, a frequência das relações sexuais, carícias, beijos, enfim, uma questão de afeto, né? E os aspectos relacionados às disfunções. Em diferentes faixas etárias, se pode observar claramente, né, que as disfunções sexuais elas aumentam à medida que o indivíduo vai envelhecendo. A frequência dos intercursos sexuais também, tá? E as carícias, elas também diminuem, mas não de uma maneira tão exuberante como as outras características. Tá? E, interessantemente, todos os aspectos relacionados à atividade sexual, ou alguma forma de atividade sexual, né? Seja vivendo com parceira ou não vivendo com parceira, pensando
em relação à sexualidade esteve presente de uma maneira muito exuberante em todas as diferentes faixas etárias. Então, a sexualidade ela acompanha o indivíduo, né, desde os mais primórdios anos da sua existência até a questão relacionada à velhice e em faixas etárias mais avançadas. E como isso impacta as questões emocionais? Vocês podem ver aqui que, à medida que existe um declínio da questão sexual, os sintomas depressivos eles se tornam mais relevantes. Tá? Isso impacta tanto a questão, quando se questiona a questão do desejo sexual, a frequência das atividades sexuais ou a habilidade de ter uma ereção satisfatória. Todos esses aspectos, eles impactam de uma maneira importante a questão emocional do indivíduo. Bom, isso posto, nós podemos, então, derivar dessas observações, desse estudo, desse levantamento, que o envelhecimento ele está associado com uma diminuição da resposta sexual. As disfunções sexuais elas ocorrem de uma maneira mais frequente no indivíduo à medida que ele envelhece, e isso tem um aspecto, um impacto importante em aspectos relacionados à qualidade de vida e também aos aspectos emocionais e psicológicos. Do ponto de vista conceitual, né, a gente sabe que a disfunção sexual ela é a incapacidade de participar de uma atividade sexual satisfatória, e isso causa sofrimento pessoal ou do casal, e que, geralmente, né, do ponto de vista assim, mais organicista e mais importante, tem que estar presente pelo menos 6 meses de evolução. Também sabemos que o homem ele tem diferentes fases, tem diferentes aspectos relacionados à resposta sexual. Nós temos a libido, a ereção, a ejaculação e o orgasmo. O conhecimento das diferentes fases é de fundamental importância para o diagnóstico apropriado e, obviamente, o tratamento. Porque antigamente, o homem que apresentava uma disfunção sexual era considerado impotente, e impotente incluía, tá? O indivíduo que tinha ejaculação rápida, o indivíduo que tinha ejaculação retardada, o indivíduo que tinha problemas de libido, o indivíduo que tinha anorgasmia, enfim. Cada fase tem as suas peculiaridades, tem os seus diagnósticos, tem os seus fatores de risco e tem, obviamente, as alternativas terapêuticas apropriadas. De uma maneira assim geral, tá? Não vamos entrar em especificidades, né? Mas as disfunções sexuais elas podem ser obviamente categorizadas em orgânicas, psíquicas ou mistas, e a absoluta maioria delas são mistas, mesmo que ela tenha na sua base uma origem orgânica, e isso acaba impactando negativamente a autoestima do indivíduo, a interação social do indivíduo e a qualidade do indivíduo de uma maneira geral. Então, mesmo que o indivíduo tenha uma disfunção erétil orgânica, isso acaba tendo reflexos do ponto de vista emocional. Tá? As alterações da libido, ereção, ejaculação e orgasmo, como nós já mencionamos, nós temos mais frequência de transtornos vasculares, arteriosclerose, doença aneurismática, claudicação intermitente, enfim. Indivíduos mais idosos, eles geralmente podem ter uma história de cirurgias prévias, né? E aí na urologia nós temos destaque aí para as cirurgias relacionadas à próstata e todos os seus problemas. Não podemos esquecer também das cirurgias que envolvem outras estruturas, como as coloproctológicas, que podem interferir de uma maneira significativa nas questões neurovasculares. Os indivíduos idosos, eles fazem uso mais frequente e mais amplo de medicamentos no tratamento de diferentes doenças, né? As comorbidades estarão mais presentes,
Eventualmente, o indivíduo pode ter uma história de alcoolismo e suas repercussões, né? Tabagismo, mesmo que ele seja um ex-tabagista, ele, obviamente, ele tem consequências de ter tido uma atividade tabágica prévia, né? E, eventualmente, outras condições metabólicas, como diabetes, doenças neurológicas, doenças sistêmicas, ou mesmo uma debilidade física natural e decorrente da própria senilidade, com um trofismo muscular, eventualmente mais debilitado, e também as questões relacionadas ao esqueleto ósseo. Não esquecer que as disfunções sexuais femininas, elas podem ter um impacto igualmente negativo sobre a resposta sexual masculina. E isso está demonstrado também nesse mesmo estudo, onde se fez uma avaliação do impacto de doenças crônicas que estão mais presentes no indivíduo mais idoso, como a pressão alta, a artrite, doenças cardiovasculares, diabetes e asma, e todas elas tiveram um impacto maior ou menor sobre a questão da sexualidade. Também a questão da parceira, né, disfunções sexuais na mulher, pode ter um impacto negativo sobre a resposta masculina, né? Isso ficou demonstrado também nesta avaliação. E, interessantemente, chama a atenção esse estudo que foi publicado e que mostra, além de todas essas outras características aqui que nós já mencionamos anteriormente, essas últimas. Quando perguntado para o paciente o que ele gostaria que tivesse sido mais trabalhado, né, na sua vida e na sua relação com o profissional de saúde. O paciente sente que o médico deveria ter perguntado mais a respeito da questão sexual, né? E isso aconteceu em um contingente extremamente elevado de indivíduos, não tão significativo nas mulheres. As mulheres, teoricamente, não se preocuparam mais com essa questão do que os homens, tá? Mas isso é uma questão que deve ser levada em consideração quando a gente trata do nosso paciente, ou seja, não esquecer desse aspecto, que eu acho que vai ser um diferencial muito grande quando nós atendemos um paciente, a qualidade de atendimento que você vai dar a ele. Bom, saindo um pouco dessa questão e entrando em aspectos um pouco mais assim gerais, né? Existe essa série aqui que é muito interessante, que é o Método Kominsky, que está no Netflix. É uma série assim que você começa a assistir e não consegue parar de assistir, né? Onde justamente é trazido, né, a discussão, né, aspectos relacionados ao envelhecimento e diferentes aspectos da vida do indivíduo, tá? Seja no trabalho, seja na sua relação de amizade e também na questão da sexualidade, né? Então, assim, o autor é o Michael Douglas, né, que então já dispensa de apresentações, mas que realmente é uma série assim que eu recomendo e que vale a pena para quem não teve a oportunidade de assistir, vale a pena para justamente entender, né, de uma maneira assim mais novelística, né, os aspectos que estão relacionados com o envelhecimento e de uma maneira bastante assim tranquila e bem dinâmica, né, que foi feita essa série. Bom, isso aqui é mais ou menos o que a Lina comentou previamente, quando a gente trata da questão da sexualidade no indivíduo mais idoso, né? Ou seja, nós temos a visão da família nesse contexto, que é o mito da velhice assexuada, ou seja, os filhos
não veem os pais, tá, com 70 ou mais anos, sei lá, como um indivíduo que ainda tenha uma preocupação com essa questão da sexualidade. Existem os aspectos relacionados ao relacionamento, tá, muitas vezes, o desgaste do relacionamento, necessidade do investimento constante na relação, tá? A rotina, que pode ter um impacto negativo, e como a gente pode trabalhar essas questões. O sentimento feminino, né, que é importante. A mulher, eventualmente, pode ter aspectos que ela imagina que não sejam, que não seja mais tão atraente do ponto de vista sexual para o homem, tá? E isso acaba causando um impacto negativo tanto na sexualidade dela quanto na sexualidade do homem, tá? Os aspectos urológicos, né? Isso aqui a gente sabe muito bem, a gente faz urologia, eventualmente a mulher pode ter incontinência urinária, principalmente a multípara, e isso pode ter um aspecto negativo. A visão do idoso, né? Alguns incorporam os mitos e preconceitos, como mostrado lá no início, em que a sexualidade não deve ser uma preocupação para ele, e isso a sociedade diz que é assim, ele então tem que aceitar que é, né? Os conflitos familiares, obviamente, que acabam podendo ter um impacto em tudo isso. A visão da sociedade, né? A sociedade, dificilmente nós vamos ver uma propaganda, tá, na televisão a respeito de sexualidade, e os atores sejam indivíduos idosos, geralmente são indivíduos muito bem apessoados do ponto de vista de imagem, etc. e tal. A questão do profissional da saúde, ou seja, eventualmente nós não perguntamos para o paciente isso, porque ele vai trazer uma série de problemas, uma série de perguntas, uma série de questionamentos, e nós vamos ter que tratar mais esse problema do indivíduo, e aí cabe a autocrítica nossa, como demonstrado naquele estudo anterior, onde 83% dos homens questionados disseram que gostariam de ter discutido esse assunto de uma maneira mais aberta com o profissional, né? E aí, obviamente, cabe o treinamento do profissional para abordar esse problema. As condições gerais de saúde do indivíduo, né, que acabam tendo um impacto e que podem ter uma interferência nisso, seja a depressão, seja as doenças cardiovasculares, cada uma tem suas peculiaridades e cada uma acaba tendo uma interferência do ponto de vista diagnóstico e terapêutico, ou seja, os tratamentos eles não podem ser universais, ou seja, cada caso tem que ser abordado de uma maneira individual, é o que se situa nos recursos terapêuticos, ou seja, é uma abordagem diferente que deve se ter e uma abordagem multidisciplinar. Eu acho que a Lina pode explorar isso aqui um pouco mais depois na discussão. Bom, estou indo para o final, né? Então, nós sabemos que o envelhecimento está associado com alterações físicas, fisiológicas, nós temos uma série de condições que eventualmente podem estar associadas, isso acaba tendo um impacto negativo na resposta sexual, seja masculina e feminina, mas isso não pode justificar o fim da atividade sexual, tá? A função sexual, ela, nesta fase, ela tem algumas peculiaridades e que, eventualmente, podem ser exploradas e têm que ser entendidas de uma maneira melhor, tá? Ou seja, quando o indivíduo estabelece uma relação afetiva numa fase mais precoce da vida, existem outros aspectos que estão envolvidos, como a construção de uma família, procriação, e isso acaba não sendo um problema, ou pelo menos na maioria dos casos não passa a ser um foco principal, né? Ou seja, a atividade sexual ela não é o foco para a procriação, mas sim para a satisfação pessoal e do casal. A importância do aumento da longevidade, como nós vimos,
a busca por qualidade de vida, ou seja, nós temos indivíduos cada vez mais interessados nisso, e aqueles que têm um envelhecimento positivo, né? Como mencionado anteriormente, eles geralmente estão mais preocupados com isso, né? E nós temos um arsenal terapêutico bastante amplo hoje, né? Nós temos desde os medicamentos orais, desde as mudanças do estilo de vida, nós temos abordagens mais invasivas, como a farmacoterapia intracavernosa, ou mais definitivas, como as próteses penianas, e lembrar também que doenças sexualmente transmissíveis são uma questão que deve ser abordada com esses indivíduos, porque muitas vezes eles acabam tendo uma atividade sexual com parceiros eventuais, tá? E isso acaba sendo colocado num segundo plano muitas vezes. De maneira que eu gostaria de terminar essa apresentação dizendo que tudo isso que nós discutimos está mais ou menos resumido nesse slide, ou seja, o envelhecimento está associado com o declínio sexual, frequência das atividades sexuais, a resposta sexual ela pode estar prejudicada, seja na libido, seja na ereção, seja no orgasmo, seja na ejaculação. Isso acaba tendo um impacto negativo em vários aspectos, seja emocionais, seja de qualidade de vida, de satisfação geral, de autoestima, da inserção do indivíduo na sociedade, e a gente não tem que ter uma visão preconceituosa a respeito desse assunto, tá? E que, obviamente, né, tudo tem seu tratamento e nós precisamos, se não estivermos fazendo isso e não estivermos lembrando que a sexualidade é um componente importante da vida do indivíduo, seja na fase mais jovem, mais especificamente na questão do envelhecimento, certamente nós vamos estar deixando de tratar o nosso paciente da maneira como ele merece. É mais ou menos isso que eu tinha para apresentar, e eu passo a palavra para a Lina, se ela quiser fazer um comentário adicional do que foi discutido. Obrigada, Hernani. Acho que tu conseguiu trazer um panorama bem amplo, né, da perspectiva do atendimento do idoso. Eu tenho a dizer para vocês que vocês, médicos, e principalmente homens, têm um papel fundamental nesse processo, né, vocês poderem... Catarina, liga a câmera. Desculpa, eu não sabia nem que ela estava desligada. Né? Então, a abordagem que o Hernani está trazendo, né, do médico questionar, abordar e poder flexibilizar essa perspectiva de sexualidade é fundamental. O idoso, quando ele chega no consultório, ele não tem clareza do que é a morte da sexualidade dele e o que é esperado de modificação do corpo dele. Então, a começar pelo desconhecimento e pela falta de informação, ele já pressupõe que ele deve acabar com a vida sexual dele, porque essas modificações elas não são esclarecidas, e aí existe um desinvestimento em termos de pensamento, né, erótico. Então, o repertório erótico desse paciente acaba sendo empobrecido, acaba sendo, né, até em termos de estímulo mental, acaba cada vez mais adormecido. Esse indivíduo não é informado da necessidade de um estímulo direto do pênis, às vezes é um casal que nunca tocou nesse pênis flácido, né, e passa a ver a necessidade de um estímulo direto, e ninguém informou a este casal dessa necessidade, e há um desconforto, né, de incorporar essa nova atividade sexual no repertório. Então é algo que tem que ser falado de forma direta. A gente sabe também que existe um certo repertório em termos de atividade sexual que o casal vai formando para não correr riscos, né? Então, se começa há um script, né? Se começa de um jeito, depois vai de outro e termina assim. E essa monotonia, né, em termos de atividade sexual, também vai empobrecendo a vida sexual
desse casal. Então, a gente também tem que trabalhar com esse casal a possibilidade de arriscar e poder lidar com eventuais intercorrências, né, no meio da atividade como algo natural e como algo, né, de cumplicidade. Quando eu falo em ressignificar a sexualidade, a gente tem que, assim, eu costumo dizer que os homens são muito mais prejudicados, né, com a idade, porque afinal de contas o homem precisa da ereção, teoricamente, para ter atividade sexual. E no momento em que essa ereção, né, passa a não responder, né, como respondia, né, a autoestima desse homem fica muito abalada. A mulher, como não precisa de ereção, acaba não tendo esse prejuízo emocional tão grande quanto o homem tem. Então, a gente também tem que poder ajudar esses homens a entender que sexualidade sequer requer penetração, uma ereção parcial, né? Ela pode ser bem aproveitada, né? E de poder realmente trazer à tona a importância que esse momento do encontro sexual tem, não só como prazer, mas como um momento de intimidade e de cumplicidade e de construção de compartilhar o sentimento de ter uma história construída juntos, de compartilhar, né, a cumplicidade de uma relação, de uma história, né? Então, tudo isso que o Hernani está trazendo, né, acho que vocês têm um papel fundamental em poder otimizar ao máximo esses corpos, né? Mas vocês também têm um papel fundamental em poder mostrar, né, que a sexualidade, infelizmente, ela é passada de uma forma muito restrita, né, pela nossa sociedade, e que a gente pode ampliar essa perspectiva de sexualidade. Então, a gente estava conversando um pouquinho, assim, vocês não têm ideia, né, do tamanho da influência que vocês têm, né, como médicos. E eu acho que o que eu sinto é que, às vezes, não é tão bem aproveitado assim quanto deveria. Como o Hernani estava trazendo, né, Hernani, uma abordagem, por menor que seja, já naturaliza o fato de a gente poder estar trabalhando com esse assunto, né? Então, eu acho que existe no conta-gota, no dia a dia, uma possibilidade de nós fazermos muita diferença, né, em termos de como lidar com a sexualidade. Muito bem, Lina. Fala, Hernani. Fica aberto aqui para participação agora, né, Henrique? Não sei, está coordenando. Certo. Fernando, eu ia passar para você. Faz o comentário, Fernando, por favor. Eu gostaria muito da participação, tanto da Lina como do Hernani. A gente tem assistido, nesses últimos 20 anos, um aumento da longevidade. O aumento da longevidade veio ao encontro de que aprendemos com as mulheres que o homem precisava de reposição de hormônio semelhante, até porque nós temos dados da Organização Mundial de Saúde que o homem morre 6 anos antes do que as mulheres. Com o advento de medicações como os inibidores de PDE5, as terapias de reposição de testosterona, nós tivemos uma melhora da qualidade de vida dos homens. A minha pergunta a ambos é uma fala muito comum da doutora Carmita Ábido. Quanto maior a maior avidez da esposa com a sexualidade, mais ela alimenta uma boa sexualidade também no seu parceiro. Vocês veem isto na prática hoje do dia a dia? Parece que quanto melhor a mulher, porque há um ditado de quando o homem vai sozinho ao consultório, ele fazer uma condição jocosa de que a minha velhinha envelheceu, a luz dela apagou. Será que esse casal envelhecendo junto, onde a mulher mantém essa luz, será que permite, que faz com que o homem também mantenha uma sexualidade melhor? Existem inúmeros estudos, né, Fernando, que mostram o quanto a vida sexual regular e saudável durante a vida, ela é protetiva, né, de uma saúde sexual saudável, né, na velhice, né? Então, assim, aquele casal que construiu uma relação
né, em que o erotismo fazia parte, em que o brincar, né, erótico, o diálogo, né, fazia parte desse casal, fica muito mais fácil dele administrar as adversidades, né, que o envelhecimento vai trazer. Então, assim, né, eu acho que aquele casal que tinha, né, esse erotismo presente, por isso que é tão importante a gente trabalhar com a sexualidade desde antes, né, para que mantenha uma vida sexual saudável na meia-idade e que no envelhecimento, então, vai ter um fator protetivo, né, por causa dessa linguagem e desse espaço, né, que se criou nessa relação. Não sei se o Hernani concorda comigo. Isso é fundamental, né? Isso aí, muitas vezes, e é uma questão muito da parceria, de como é que esse casal funciona, né? Isso aí, cada casal tem suas peculiaridades e não raramente a questão que tu aborda muitas vezes para o homem, assim, e a questão da sexualidade, como é que não? O assunto já está encerrado, nós já aproveitamos bastante, não é mais uma preocupação. Outras vezes, ele traz outros aspectos, assim, Lina, assim, muitas vezes, assim, que ele diz, eu já tive vários, e acho que talvez esse seja o problema mais importante que nós temos para trabalhar a questão da sexualidade do homem. É quando ele diz assim, tipo, a minha mulher não me atrai mais. Eu não tenho mais... ela está, sei lá, está obesa, enfim, eu não sinto mais interesse pela questão sexual com ela. E aí ele disse, ela quer. E aí é que surge o grande dilema. Como é que você vai contornar isso? É muito difícil, né? Mesmo você tentando trabalhar com ele a questão de uma erotização da relação, uma erotização do ambiente, alternativas, né? No relacionamento, mas são aspectos assim que a gente vê no dia a dia, né, Lina? Ou seja, quando a mulher não se torna mais... Nós estamos falando mais de sexualidade masculina aqui, talvez a mulher também tenha a sua, o lado feminino, né? Que a gente muitas vezes não sabe. Mas esses são aspectos que são importantes, acho que todos nós já vimos isso no dia a dia do consultório. E tem aquele paciente que o casal, de uma maneira geral, considera que a sexualidade não é mais um problema para ele. Você submete um paciente, por exemplo, a uma prostatectomia radical, o sujeito fica impotente, e aí você diz, tá, vamos, agora está controlada a neoplasia, recuperou a continência, vamos trabalhar a questão da reabilitação da função sexual, e ele te diz assim, vamos deixar isso assim, isso não me interessa mais, nós já conversamos em casa e isso está resolvido. E muitas vezes são pacientes assim relativamente jovens, sabe? 65, 70 anos de idade, e que poderiam, obviamente, usufruir isso. Aí envolve muitas vezes também a importância da sexualidade que a sexualidade teve na vida desse casal, né? Aí tem aqueles aspectos lá que eu mencionei naquele slide bastante repleto, né, com os diferentes aspectos, a visão da sociedade, a visão da família. Aí ele já começa mais a se preocupar com os netos, com os filhos, enfim. Então, tudo isso acaba, né, gerando um aspecto assim que acaba interferindo em toda essa discussão, né? Então, é mais ou menos isso, né? E tem um outro indivíduo que não, que tem interesse, que quer, que busca, que vai e quer, que compartilha contigo todas as modalidades, você passa para mudanças de estilo de vida, você passa para reposição hormonal, se precisar, você passa para droga via oral quando precisa e não funciona, ele é parceiro para entrar na farmacoterapia intracavernosa quando necessário, enfim, e até para prótese, né? Tem muitos indivíduos que não querem isso, eles vão até um certo ponto e, não, eu não quero fazer injeção,
aí já é demais, isso aí é um problema muito sério, eu não quero entrar nisso, e prótese nem pensar. Então, são nuances diferentes que existem em cada indivíduo, e isso depende muito de como ele dá importância para isso, né? E como ele vive esse relacionamento. Então, tem vários aspectos que interferem nisso, e você tem que ter a sensibilidade de ir até um determinado ponto, até onde ele permite tu ir, até onde é que ele quer que tu vá, ou até onde é que ele deseja ir, tá? Então, acho que esse é o dia a dia de todos nós, né? Nós todos nos deparamos com esses diferentes pacientes, né? Uns que querem bastante, outros que estão acomodados, outros que têm uma visão um pouco mais diferenciada sobre isso. A gente só tem diagnóstico se houver mal-estar, né? Se o paciente não quer mexer, está confortável com isso, a gente não tem o diagnóstico. Isso é um dos critérios, né? Que haja desconforto, né? Com aquele sintoma. E, de fato, sofrimento, tem alguns... né? Sofrimento, que aquilo causa sofrimento. Essa aí. Né? Tem que ter sofrimento, né? Senão não tem diagnóstico. Né? E, assim, claro que a gente vai ter casais que realmente, né, em função da mudança corporal, vão ter dificuldade de erotização, né, desse parceiro ou dessa parceira. Mas eu costumo brincar, né, o que seria do mundo se só os belos tivessem relação sexual, né? E não é o que acontece, a gente vê, né, todos os tipos de corpos mantendo atividade sexual, e em alguns casos não vai ser a beleza exterior, né, que de fato é o que estimula, né, o casal, né? Então, eu brinco isso porque, assim, às vezes a gente trabalha com personalidades, com indivíduos com personalidades muito rígidas, inclusive em termos de erotismo, que não consegue flexibilizar o seu erotismo também, né? A flexibilidade erótica, ela é um recurso de saúde, então a gente poder também buscar novas fantasias e tentar erotizar novos aspectos, né? O que acaba acontecendo muito comum, eu acho que isso vocês devem ver no consultório também, né, Nani? Assim, tem me aparecido bastante, é a dificuldade de erotizar a figura de amor, né? Assim, como os homens também têm dificuldade de, no bom sentido da palavra, né, poder sacanear, né, no bom sentido, a figura, né, de que se ama, né, tem muita dificuldade de imaginar aquelas coisas todas com aquela mesma figura, né, que é a figura de amor, que é a mãe dos seus filhos, né, que é quem vai passar a moral e os bons costumes, a gente brinca que é a síndrome de Virgem Maria, né, não consegue erotizar a sua Virgem Maria, né? E em alguns casais a médio e longo prazo isso acaba sendo intensificado com o passar do tempo também, né? De não conseguir erotizar suas figuras de amor. Pois é, Olina, deixa eu perguntar uma coisa para você. É muito comum um paciente idoso chegar no consultório, já depois de 20, 30, 40 anos de casado, ele fala, doutor, eu não vejo a minha mulher mais como um estímulo sexual. Ela não me atrai mais. Um fala assim, parece que eu estou comendo chuchu, não tem mais gosto de nada. Uhum. O que se pode recomendar para esses pacientes? Esse é um casal que provavelmente está nesse quadro desse script padrão, monótono e sem criatividade, né? Assim, eu costumo dizer, a gente tem que poder investir na vida sexual, né? A vida sexual, ela requer empenho. Não adianta a gente só contar com a tal da testosterona, né? A gente tem que contar com atitudes e movimentos que façam da nossa vida a médio e longo prazo interessante, né? Ter relação sexual sempre com a mesma parede, o mesmo lençol embaixo com a mesma mulher, vai perdendo a graça a médio e longo prazo. Por isso que os casais te fazem pequenas viagens para se enxergar em outro ambiente, para se imaginar em outra circunstância, né? Assim, de poder criar novas situações, não precisam ser fantasias muito esotéricas, né, mas assim, a própria mudança de posição sexual, né, a própria mudança, né, de fala, de som, né, de música, isso tudo vai fazendo com que a gente vá buscando associações eróticas mentais que vai tornando... Ninguém tem relação com a pessoa real, total e absoluta que está ali, todo mundo faz ajustes mentais. E por isso que o investimento no repertório erótico para a vida toda ele é muito importante,
né? Todo mundo enxerga ela mais assim ou mais assado, ou ele sendo mais amoroso, ou ele, né? Então, esses ajustes mentais em termos de erotismo, eles são importantes, essa flexibilidade erótica que a gente está comentando aqui, ela é importante para poder contribuir para uma saúde sexual a longo prazo. Né? Então, assim, quando a gente está comendo chuchu é porque também não está variando o prato, né? Vamos dizer assim, está sempre comendo chuchu, e aí perde o gosto mesmo. Quando tudo isso acontece, é uma preocupação no consultório urológico do paciente em busca de uma sexualidade melhor, e a gente sabe que os trabalhos hoje já mostrados na literatura, a gente tem visto o idoso sendo acometido, como o Hernani já disse, por doenças sexualmente transmissíveis, até porque ele não está adaptado ao uso do condom, mas ele está, sim, ávido a receber as informações sobre inibidores de PDE5, reposição de testosterona, melhora da qualidade de vida, e em busca de uma relação furtiva, ele pode, inclusive, hoje, aumentar as estatísticas dos homens idosos com HIV. Então, qual é a preocupação e a ética que devemos trabalhar junto a isso? Não cabe a nós aqui julgar se ele deve ou não ter relacionamento extraconjugal, né? Assim, mesmo como terapeuta sexual, eu nunca faço nenhum tipo de julgamento sobre isso, né? Hoje em dia existe até uma postura de poder, aqueles casais, né, que quiserem abrir as relações, que possam fazer isso de forma consentida, né? Sempre houve relacionamentos extraconjugais, a diferença é que agora está se falando na possibilidade de fazer isso de uma forma mais consentida, mais honesta, vamos dizer assim. Assim, não cabe a mim julgar se ele deve ou não deve fazer. Né? O uso da camisinha, a gente sabe que não é um problema só na geração de idosos, né? Uma geração, inclusive, para classe médica que tem relação, não usa camisinha também, né? E sabe muito bem as consequências disso, né? É uma questão realmente de incorporar na cultura, né? Eu acho que os idosos também têm essa questão, sim, mas a gente tem que lembrar que os idosos de hoje não são mais aqueles velhinhos, né, completamente desconhecidos, eles passaram pela revolução sexual, né? Os nossos idosos de hoje são aqueles que passaram por algum tipo de reflexão sobre a sexualidade, né? A gente tem que orientar, agora a gente não está lá para botar a camisinha por eles, né? No fim das contas, a autonomia disso a responsabilidade é deles. Tu sabe, Fácil, eu preparei uma aula aí para adolescência, né? E, enfim, sabe que apenas 40% da piazada usa preservativo. É um número, assim, estarrecedor. Tá? A mudança de parceria e uso preservativo é um negócio assim, muito e se vê muito pouca campanha hoje em dia, né? As campanhas, elas praticamente desapareceram. E uma coisa que eu falo, Lina, nessa situação, às vezes o paciente diz, eu saio às vezes aí eu sempre digo para ele, olha, então a única coisa que eu vou te pedir é que tu cuide para não trazer nenhum prejuízo para tua esposa, tá? Ou seja, acho que essa é uma obrigação nossa você quer ter, eu não vou entrar no mérito dessa questão, isso é uma questão que você resolve, agora preserva, digamos assim, a saúde, ou seja, não tenha cuidado para não levar nada para tua esposa, que no caso não tem culpa de todo esse processo. Acho que é uma questão que nós temos que dizer, porque eles dizem que eles não usam camisinha, porque não conseguem, não tem uma ereção boa, ou enfim, desculpas mil. Tá? Então, mas eu acho que aí cabe a conscientização, pelo menos nosso papel como profissionais da saúde, de orientá-los nesse sentido. O Hernani, cada vez mais está se tirando a mística de que a testosterona causava o câncer de próstata. Hoje em dia, os médicos estão lendo mais, como você falou, estão falando mais sobre isso, e, pelo contrário, a testosterona até que protege a próstata contra o câncer. Você acha que isso vai fazer aumentar a procura de pacientes idosos no consultório querendo fazer reposição hormonal?
Olha, eu acho que essa questão de testosterona, que essa próxima questão já está bem resolvida, né? Quando eu comecei a falar isso lá por 2004, 2005, quando eu voltei do meu pós-doutorado e eu assim era visto assim meio como um estranho no ninho dentro da urologia, porque todos nós aprendemos nos livros textos que testosterona era um fator de risco para câncer de próstata. E aí começa alguém falar o contrário disso, você começa a ser visto assim de uma maneira meio estranha. Mas passaram-se 15 anos e nada de diferente surgiu nesse contexto. Eu acho que a reposição hormonal ela faz parte de um contexto, da abordagem integral do paciente, né? Faz parte da avaliação da disfunção sexual masculina, é o que se chama de avaliação mínima. Você tem que medir desse indivíduo, né? Lipídios, tem que medir glicemia, tem que medir hormônios, enfim, uma vez que esse indivíduo ele pode ter outras alterações clínicas, né? E há uma oportunidade de você eventualmente surpreender isso. Não lembrar que o indivíduo adulto jovem, que começa com uma disfunção erétil progressiva, tá? Isso principalmente no adulto jovem, isso eu estou falando no indivíduo, no indivíduo lá com seus 40, 50 anos, quando você depara com essa situação de disfunção erétil progressiva, que não é uma coisa assim que fecha muito para o lado psicológico, né, emocional, mas que tem um componente orgânico, que isso representa um fator de risco para eventos cardiovasculares. Isso, à medida que o indivíduo tem mais do que mais fatores de risco associados, seja sujeito a um tabagista, sujeito a um dislipidêmico, sujeito tem um sobrepeso, etc. e tal, é um sedentário, e ele começa dentro desse cenário ter disfunção erétil, ele é um indivíduo que em 5 anos vai ter 2 a 3 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular, um infarto agudo, uma doença, um acidente vascular cerebral, enfim. Então, é uma oportunidade, eventualmente, de você abordar essa questão e mandar esse indivíduo consultar com o clínico, tendo em vista essa questão. Mas eu acho que em relação à testosterona é isso, né? Ou seja, tanto no indivíduo mais jovem quanto no idoso, ela faz parte da investigação. E a reposição hormonal hoje, de uma maneira com as alternativas que a gente tem, com as formas farmacêuticas que a gente tem, é um tratamento tranquilo e sem maiores complicações e não tem muito segredo. Uma monitorização adequada, e quando o indivíduo tem uma resposta adequada, ele vai ficar realmente extremamente satisfeito contigo, né? E ele vai te agradecer a vida inteira. Perdão, alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Jares, você está aí? Leonardo? Francis? Camilo? Muito boa participação, enriqueceu bastante. O problema maior que eu vejo, só para fazer um comentário rápido, é o casal, né? Quando o casal está afim, o homem, de um modo geral, na experiência da gente, ele sempre quer, né? Ele sempre está procurando a mulher. O que eu tenho observado na minha clínica é que o paciente diz assim, doutor, minha esposa já não quer mais nada, já parou e ela está doente, você põe a culpa que ela está doente, né? E ele querendo que ela teve isso, teve aquilo, e ele querendo um tratamento, né? Aí você também não pode deixar de fazer a dosagem hormonal, dar as opções terapêuticas para ele, mas é isso aí. Quando o casal está afinado, vai bem, mas de um modo geral, quando a mulher não tem interesse e o homem continua com interesse, né? Ele quer continuar na sua vida sexual, sim. Ele não entrega os pontos, não. Aí, Lina, eu te pergunto, aí tem uma outra questão que está envolvida, né? Que nós não abordamos tanto, que é a disfunção sexual feminina. Ou seja, 30%, 40%, não sei se são esses os dados corretos, né, Lina? Mulheres que são disfuncionais do ponto de vista sexual. E elas não encontram prazer na atividade sexual
E esta é uma das razões pelas quais elas não desejam a interação sexual, porque ela, sei lá, porque o indivíduo, essa relação não é uma relação funcional e ela não sente prazer e acaba ela evitando a relação, né? Eu acho que Lina pode explorar um pouco melhor isso aí, né? Que é a questão feminina, de repente, que é o que eu mostrei ali, que é o impacto muitas vezes negativo da mulher disfuncional do ponto de vista sexual sobre a resposta sexual masculina. Não tem nada mais desestimulante do que um homem que não percebe ser desejado, né? O homem tem, inclusive como estímulo sexual, né? Ele se sentir desejado estimula muito, né? Ele ver uma mulher que não está gostando do jogo, que está ali muito mais por uma obrigação conjugal do que de fato, do que por uma troca de intimidade e de prazer, vai tornando aquele momento perdendo a graça, né? E assim, se ela tem dor, né? A gente sabe que o envelhecimento da mulher também vai perdendo o estrogênio, vai ficando com secura, pode ter microfissuras, né? Nenhum homem gosta de ter relação percebendo que está gerando dor e desconforto na sua parceira. Então, se ela também não trata, né, esses desconfortos, isso tudo vai trazendo um prejuízo também, né, para o interesse sexual deste homem, ou ele passa a ejacular mais rápido porque, né, quer acabar logo, né, ou perde a ereção, né, porque percebe que a mulher já não está mais ali, né, está apenas de corpo presente. Então, a gente vê sim, né, uma causa importante nas disfunções sexuais femininas, como masculinas, como uma consequência das disfunções sexuais femininas, né. Então, por isso que é tão importante ver o casal, né. E assim, a gente consegue sim, assim, a gente tem... Me preocupa sair daqui muito desesperançosos, né? Mas assim, a gente vê casais às vezes descobrindo a sua sexualidade na terceira idade, onde já os filhos já não estão mais em casa, onde eles têm mais tempo para se explorar, né? Tem mais tempo para se curtir, né? Já estão seguros, né? E conseguem eventualmente dar uma ousada, né, um pouco mais, e passam então a descobrir uma nova sexualidade. Então a gente também tem que cuidar para não sair aqui muito desesperançoso, né, e acreditar que pelo menos para alguns casais a gente pode sim fazer muita diferença. Vários. Eu queria aproveitar a presença, a experiência aí do Dr. Hernani com a questão da reposição hormonal e perguntar para ele qual seria a opção que ele considera, assim, qual seria a opção dele, a principal, se é injetável ou a aplicação de gel transdérmico e especificamente no paciente idoso, se ele consideraria o transdérmico uma opção interessante ou, nesse caso, uma opção, a injetável seria melhor, nesse perfil de pacientes. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, Charles, porque eu vou te dizer assim, como é que eu faço? Eu discuto com o paciente, né, as diferentes modalidades, certo? E eu, mais ou menos, tomo uma decisão de compartilhamento da decisão, certo? Só tem isso, o que tu prefere, quer experimentar isso primeiro, vamos ver como é que funciona, etc. E tal. E muitas vezes é uma decisão muito individual do indivíduo. Você diz, usar todos os dias para mim, não, eu prefiro porque eu tenho pavor de injeção. Outras vezes o indivíduo, essa injeção a cada 3, 4 meses é uma coisa interessante. Então, cada indivíduo vai ter uma peculiaridade muito individual. A questão do idoso nesse contexto, sabe que o gel tem que ser aplicado na pele, né? Existem assim informações, né, de que eventualmente o idoso ele pode ter uma pele com uma menor vascularização e consequentemente ele pode eventualmente ter uma menor absorção. Então isso tem que ser considerado, porque muitas vezes você pode se deparar com uma situação assim, começou com gel para o paciente e
a situação não evoluiu, né, como você esperava. Você checa o nível de testosterona assim, 3 horas depois que ele aplicou, tem que ser 3 horas depois que aplicou. Né? E você vê que ele não tem um incremento. Tem que lembrar disso, né? Que eventualmente a pele do idoso ela pode ter alguma dificuldade, às vezes, de absorção. Né? Isso pode acontecer. Né? E aí tu tem que passar para a via parenteral. Tá? Agora, outras vezes, ele tem uma absorção boa, isso é uma situação muito individual, que tem que ser individualizada, mas deve se lembrar disso. Obrigado. Um aspecto que eu considero importante também, Hernani, é o seguinte: os pacientes que chegam ao meu consultório na faixa dos 50, 60, eu já costumo orientar da importância de começar a se preparar para o envelhecimento saudável, no que diz respeito à atividade física, alimentação, hábitos saudáveis de vida, eliminar fatores de risco que possam desencadear uma diabetes, um colesterol, uma hipertensão arterial, no sentido de poder preservar a qualidade de vida dele, porque, de modo que ele continue fazendo aquilo que ele gosta ao longo da vida. Eu acho isso fundamental. Exatamente. É um estilo de vida, né, que tem que ser contemplado, né? Eu acho que o sobrepeso é uma coisa assim, tem que ser combatida de todas as maneiras. O sedentarismo e, obviamente, não, os outros fatores de risco a gente são bem conhecidos, né? Eu acho que houve uma mudança cultural muito grande nisso, e isso foi um dos fatores que está impactando justamente o aumento da longevidade do indivíduo, ou seja, a compreensão de como é que nós podemos nos ajudar para ter um envelhecimento positivo, tá? Ok, gente. Alguém quer fazer um comentário, fazer mais uma pergunta? Liga o som, fácil, liga o som. Desculpa. Nós temos um fator que o paciente de maior idade, ele é polimedicado, né? E a gente precisa se preocupar muito com o tipo de medicação que ele faz uso, que muitas vezes incorporou no seu dia a dia do tratamento, principalmente por ter múltiplos tratamentos, e a gente sabe muito bem que os diuréticos, os beta-bloqueadores, vão interferir de forma muito importante, principalmente no idoso, na sua performance sexual, no seu rendimento, e com isso pode trazer perda de qualidade de vida, e só falta, na verdade, uma orientação quanto ao uso das medicações. Só isso para fechar. Parabéns, Hernani, parabéns, Lina, parabéns, Henrique, um sucesso. Ok, gente. Pergunta, mais uma? Bom, são 10h20. Tivemos uma apresentação ótima do Hernani e da Lina. Foi um prazer receber vocês. Semana que vem nós vamos ter uma apresentação do Renato Redorati, vai falar sobre a diabetes e a tireoide no mecanismo da disfunção erétil. Hernani, mais uma vez, é a segunda apresentação sua aqui no nosso grupo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Lina, foi um prazer enorme conhecer você. Prazer foi meu. Você é craque no assunto, sabe tudo. Pessoal, muito obrigado pela presença. Tenham uma ótima semana e até quinta-feira que vem. Hernani, um abraço. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, Lina. Abraço. Tchau, abraço, Hernani. Obrigada pela escuta de todos. Um abraço. Tchau. Um abraço.